Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência sobre a amamentação. E sim, é como você viu aí no tema do vídeo, mamilo investido e a amamentação. No caso, pra quem não sabe o que é mamilo investido, é quando a mulher tem o bico do seio para dentro, né? Existem algumas coisas que podem causar isso, outras de nascença, né? No caso pode acontecer um acidente, outras coisas, mais alguma doença que pode causar. E existe também o grau, né? Mais leve, mediano, mais grave, que às vezes se resolve em caso de cirurgia. E no meu caso foi o mais leve, então eu não precisei fazer nada de cirurgia. Então eu vou compartilhar tudo isso para vocês. Nesse vídeo vamos ter alguns barulhinhos do bebê que ele está presente aqui na minha frente. Bom, em 2012, nessa época ainda, eu não tinha vontade de ter filhos, mas durante uma consulta na ginecologista, eu tive curiosidade de saber como é que eu ia fazer com o meu seio, o que foi que aconteceu que ele ficou assim. No meu caso, meu é de nascença, desde sempre ele foi assim, com o bico para dentro dos dois seios. Então, perguntei a ela como é que eu ia fazer, né, caso eu quisesse ter filho no futuro, porque na época eu não tinha vontade de ter filho, como é que ia ser a amamentação. Ela disse que no meu caso era leve, então eu não precisaria me preocupar, que durante a gravidez era só eu fazer um exercício que ia estimular o bico desse seio. Né? Então, passaram anos, né, durante esse tempo eu não fiz nada, como ela falou que era pra fazer durante a gravidez. Quando eu descobri que eu estava grávida, gente, foi uma das coisas que eu pesquisei na internet, né? Além do parto, pra quem não sabe, já tem um vídeo de relato do parto aqui, tá? Espero que eu não tenha tocado terror e nem feito uma romantização. Realmente eu contei a minha experiência, o meu ponto de vista sobre o SUS, como foi a minha experiência referente ao parto, dor e ao SUS. Então vou deixar aqui na descrição e no card aqui em cima. Então, como eu estava dizendo, ao descobrir a gravidez, eu procurei informações sobre isso, né? Que ela tinha me falado na época que tinha uns exercícios que tinha que estimular e produtos e tal, né? Que eu ia me preocupar só quando ficasse grávida, e assim eu fiz. Pesquisei na internet, vi qual eram esses produtos, esse produto e qual era a forma que tinha, porém não fiz exercício porque alguns dias depois eu tinha a primeira consulta. Então fui a minha consulta com a ginecologista, que agora já é outra, né? Já sou acompanhada por outra, não a mesma daquele tempo. E ela me falou, né, que tinha um aparelho específico para poder fazer esse exercício, ou eu poderia fazer com a seringa. E eu tô aqui com uma seringa para mostrar para vocês. No caso, você vai comprar uma seringa, a seringa dessa custa R$1 ou R$2, depende do local onde você for comprar. Eu comprei de R$1. No caso, gente, para poder fazer o exercício, para estimular o bico deste seio, você vai ter que cortar essa parte aqui da frente, vai ficar sem essa parte aqui da frente, esse bico. E vai ficar vazio. Aí é uma parte onde você vai encaixar seu seio e poder estimular, ó. Porque ele faz os mesmos movimentos que um bebê faz na hora de sugar para amamentação. Então fiz esse exercício durante toda a gravidez e com o tempo ia surgindo mais o bico. O bico não fica, tá? Ele aparece, fica por algum minuto, alguns segundos. Ao tempo que você vai fazendo, ele vai aumentando gradativamente o tempo que esse bico desse seio fica ereto. Mas aí você que tem esse mamilo investido, você vai buscar informação com a sua ginecologista para ver qual é o grau do seu mamilo investido. Então usei, gente, a seringa durante toda a gravidez, não sei em que fase eu terminei, mas eu acho que foi até o final. Meses depois, Saulo nasceu, contei pra vocês no relato do parto, né? Então ele teve aquele do cordão umbilical enrolado no pescoço, então pude pegar ele de verdade uma hora depois. Nessa hora depois, gente, foi a hora que eu fui amamentar ele. Nesse momento eu estava já com minha mãe. Tinha a enfermeira lá também que estava presente comigo e ela perguntou a mim se eu lembrava quais eram as orientações que tinham me dado no pré-natal. Falei a ela alguma coisa que eu me lembrava, que eu nunca esqueci da forma correta de segurar, que a médica falou a mim que era para sempre colocar para amamentar de um seio a outro. Então, nós três lá, né, eu confesso que eu achei que ela poderia me ajudar mais. Mas também, gente, o meu seio não estava saindo nada, para vocês verem, né, que eu falei que durante a gravidez estava saindo pré-colostro e tempos depois que ele nasceu, não estava saindo nada. Que diz que é normal, né? Algumas demoram mais, outras demoram menos. Então, no meu caso, na hora que eu fui amamentar ele, não consegui amamentar porque não estava saindo nada. Então, ela me orientou que eu continuasse massageando, que eu me alimentasse, né? Que eu tinha que me alimentar, porque, enfim, né? Todo aquele transtorno ali do parto. Então, tinha que esperar para poder o pré-leite, o colostro, na verdade. É porque eu tô chamando de pré-leite, tá, gente? O colostro sair do meu seio. Como eu falei pra vocês, na maternidade estava lotada, então fui para a enfermaria, né, que era para ficar alguns tempos, só acabou ficando 24 horas até ir pro quarto. Lá nessa enfermaria, gente, continuei lá com o Saulo, cuidei dele, só que nada de amamentação, eu continuava fazendo lá as massagens que ele ensina para poder estimular ter leite. Falei ela sobre o bico também, né, que eu acabei esquecendo que não tinha o bico, eu mostrei lá ela na hora. Então ela falou comigo qual era um exercício que eu tinha que fazer para estimular o seio, o bico,
né, deste seio, já que era para dentro, e massagear para poder não empedrar, né, e também estimular a produção do pré-leite, né, do colostro, de surgir para Saulo. Então fomos pro quarto, fiquei cuidando de Saulo só referente a outras coisas. Tempos depois chamei a enfermeira, né, porque elas tinham falado lá qual era o tempo para poder dar amamentação aí, né, que é em 3 horas, ou livre demanda, que normalmente a gente faz mais 3 horas, eu optei por 3 horas. Então fui tentar, não consegui, chamei a enfermeira, porque você pode chamar para te ajudar. Então ela me ajudou lá, a gente deu uma demoradazinha de pegar, mas ele pegou, né, mesmo com essa ajuda. Só que ele pegava o bico do seio, gente, tinha hora que ele perdia, ou seja, saía da boca dele. E para colocar de volta era o maior processo, às vezes não conseguia. Porque quando o bico do seio só aparece na hora que ele está amamentando. Então quando ele perdia o bico deste seio, ele não conseguia colocar na boca de novo, né, para poder ficar segurando para amamentar. Então a gente ficava nessa briga, às vezes, né, tentando colocar ele para amamentar. Aí falava, não conseguia mais, vamos tentar no outro seio. Aí no outro seio não conseguia. E a gente ficou amamentando ele assim, né, amamentava um pouquinho, aí eu só conseguia com ajuda. Nessa fase de conseguir com ajuda, quem me ajudou? Minha mãe, minha cunhada que estava comigo, meu esposo, acompanhantes de outras mães e até as mães me davam algumas orientações. Sim, acompanhantes de outras mães me ajudava. Chega nessa fase assim, a gente perde um pouco a vergonha, entre aspas, né? Ainda mais que a alimentação do nosso filho é a gente mesmo, o seio, então toda ajuda é bem-vinda nesta hora. Então, assim, eu só consegui amamentar ele com ajuda, mesmo com a dificuldade que às vezes a gente não conseguia, aí o bebê ficava nervoso e eu também, aí falava, Elzy, vamos deixar passar algum tempo, vamos deixar ele se acalmar, você também e tal. Às vezes ele dormia, né, e nem amamentava, não mamava direito quanto ele deveria mamar. E então a gente ficou nessa, né, gente, de amamentar ele, só que com dificuldade por conta do seio, né, que só aparecia na hora e quando ele perdia era difícil de pegar. Pronto, então a gente ficou ali nessa enfermaria 24 horas, fiquei conversando, novas amizades com essas meninas ali, né, porque eram várias pessoas no local só, como eu falei pra vocês, estava lotado, então eu fiquei em um corredor, 24 horas depois fui pro quarto. Chegando neste quarto, gente, era o mesmo processo, sendo que como eu tinha feito mais um elo de amizade com o pessoal que eu estava lá naquele corredor, no quarto eu fiquei um pouco envergonhada, sabe, porque já cada pessoa foram distribuídas para quartos diferentes. Aí é um novo recomeço, né, de amizade com as pessoas ali. Mas resumindo, gente, mesmo sendo na enfermaria ou no quarto, eu tive auxílio, né, as pessoas me orientavam, né, as enfermeiras lá. Gente, eu passei 5 dias na maternidade, primeiro por erro da coleta do sangue de Saulo para saber qual era o tipo de sangue dele. É um exame que eles fazem assim, coleta sangue, pelo menos com Saulo foi assim, né, fizeram assim, né, eu morrendo de medo, bebê dormindo pleno, gente, e a mãe lá está acabando o choro, porque qualquer coisa que fazia, eu sempre achava que estava machucando ele. Aí eu e meu esposo ficava apreensivo. Eu chorava, ele ficava todo desesperado. Fazia assim e tirava o sangue dele. Porque é um exame que eles fazem 48 horas após que o bebê nasce. E de Saulo fizeram hora antes. Aí ele teve que fazer 2 vezes. Né? Aí demora para poder receber esse resultado, né? Que não é de uma hora para outra. Outra coisa errada também, gente, foi questão do relatório, o peso de Saulo. Ele nasceu com peso, no relatório escreveram o outro e acabou que teve uma bagunça dizendo que ele tinha perdido mais gramas do que deveria, porque o bebê perde após que nasce, né? Então ficou tendo esse acompanhamento referente ao peso dele de uma forma que não precisava. E outro porque eu tinha dificuldade de amamentar, porque eu não conseguia amamentar ele, gente. Eu tinha muita dificuldade, não conseguia sozinha, às vezes nem acompanhada eu conseguia, né? Porque eu ficava muito nervosa e também o bico do seio não ajudava muito. Então, teve esse erro aí, né? Que a gente ficou super chateado, questionou lá o hospital sobre isso. Quando descobriu, liberaram a gente descobriu de manhã, eram umas 5 e pouca da manhã, né, que faz o peso do bebê lá, junto com a enfermeira que me ajudou no primeiro dia. A gente descobriu junto lá que tinha um erro de digitação, né, porque no hospital acaba tendo isso de troca de plantão, aí várias pessoas acompanham o seu desenvolvimento. Eu acho que isso aí atrapalha bastante, né, para poder o desenvolvimento, para acompanhar o paciente de uma forma mais precisa no meu ponto de vista. Bom, a gente ficou super chateado com isso, né, mas eu tinha dificuldade de amamentar e também eu estava numa época bem frágil que esse tempo que eu passei no hospital não me abalou na questão assim, meu Deus, quero ir embora daqui. Não, gente. Confesso a vocês que era uma fase que eu me sentia bastante protegida,
Porque eu era bastante medrosa, insegura, então pra mim, se acontecesse qualquer coisa comigo ou Saulo, a gente já estava no local certo, não precisava sair de casa, né? Eu já estava ali, qualquer coisa era só chamar o enfermeiro e tal, né? Então teve esse aborrecimento, mas é um local que eu me sentia segura, né? Porque eu já estava no local para caso acontecesse alguma coisa. Isso, gente, eu só vim perceber depois, sempre depois que eu vim pra casa. Mas voltando ao assunto da amamentação, né, pra vocês entenderem esses dias que eu passei na maternidade. Bom, voltando ao assunto da amamentação, eu não conseguia sozinha, só conseguia amamentar acompanhada e nem sempre conseguia. Às vezes a gente tinha que dar um intervalo pra Saulo se acalmar, que ele ficava super irritado e eu também. Chegou uma fase, gente, lá nesse quarto, que eu comecei a ficar com vergonha, porque eu via as mães todas amamentando. E algumas pessoas falavam algumas coisas pra mim, tanto pra me ajudar, tinha coisa que me deixava triste. E eu comecei a ficar com vergonha e eu ficava de costas. Comecei a ficar de costas, gente, virada pra parede, eu e Saulo. E eu tentava amamentar lá com a ajuda de minha mãe, com a ajuda de alguma enfermeira ou simplesmente sozinha. Né? Porque as pessoas não chore, senão vai passar pro bebê. Só que eu tinha que botar aquele choro pra fora, né? Primeiro, uma coisa que me abalou muito nessa fase da amamentação foi a minha dificuldade de amamentar. Foi este erro também da maternidade, dizendo que Saulo não estava ganhando peso suficiente, sendo que foi um erro de digitação, então isso abalou bastante o meu mental. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses negócios de relatório, por isso que sempre quando alguma mãe fala comigo algumas coisas referente a peso, coisa de maternidade que tá lá, eu sempre mando ter um cuidado a mais para acompanhar como é que está esse relatório, para ver se tem algum erro. Então, tudo isso causou um reboliço na minha mente, né? Me deixou insegura, chorosa, né? Referente à amamentação também, gente, sujava muita roupa porque eu tive a produção de leite alta, que é normal, porque normalmente a gente produz mais leite do que o bebê necessita, porque o nosso corpo está se acostumando com a quantidade de leite que o nosso bebê precisa. Então, a gente demora algum tempo com essa produção de leite alta, mas isso vai depender de cada mulher, né? Referente à produção de leite. Eu tive a produção de leite boa, só que eu tinha dificuldade de amamentar ele. A gente tentou, gente, também amamentar Saulo por copinho. A enfermeira tentou, só que a gente não conseguiu. Então a gente só conseguia amamentar ele pelo seio mesmo. Às vezes que ele conseguia pegar. Isso mexia muito comigo, gente. Me deixava muito triste, eu chorava muito. Eu fiquei muito sensível com essa fase da amamentação, com essa coisa da amamentação. As outras coisas também, né? Que eu tinha medo de pegar ele, de quebrar ele. Mas a amamentação realmente pegou muito comigo, que é algo que eu já me preocupava bem antes, né, sobre isso, pesquisava bastante sobre o assunto. Eu quis gravar esse vídeo falando justamente sobre o mamilo invertido, porque durante a gravidez eu pesquisei sobre o assunto e não achei um vídeo que me informasse, não me falasse o que eu queria ouvir de fato, né, que eu estava sentindo necessidade naquele momento. Mas durante a gravidez eu troquei de nutricionista e a minha nutricionista nova, ela também tinha o umbigo do seio invertido. Acabou que nessas consultas, né, a gente acaba mostrando o seio, ela viu que era mais leve, ela contou a experiência dela. Ela falou que teve dificuldade sim, mas com o tempo a gente consegue amamentar o bebê com algumas dificuldades, depender de cada mulher, mas consegue. Então assim, eu vi uma pessoa, né, que realmente tinha a mesma dificuldade que eu, o mesmo problema que eu, referente ao mamilo invertido. E foi ela que me acalmou, porque através dos vídeos do YouTube eu ainda fiquei confusa como é que ia ser isso e tal. Então eu espero que esse vídeo aqui eu consiga ajudar você que tem um mamilo invertido, contando a minha experiência pra vocês. Mas se caso eu esqueci, você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui abaixo que eu respondo sobre isso, tá? Voltando, com toda essa dificuldade, gente, em nenhum momento eu pensei em desistir. Porque assim, ela indicou alguma fórmula pra Saulo, né? Como ele não estava amamentando direito, indicaram uma fórmula que ele nunca usou, tá? Gente, eu não tenho nada contra a fórmula, tá? Porque cada mãe, gente, que dá uma fórmula ao seu bebê, ela tem o porquê, tem a necessidade. Então, normalmente as pessoas ficam criticando a mãe que não dá o leite materno, ou dá o leite materno e dá a fórmula. Existe o porquê, gente, daquela mãe estar oferecendo a fórmula ao seu bebê. Pronto. Então, eu tive essa oportunidade, sim, indicaram pra mim a fórmula que eu poderia dar a Saulo, só que em nenhum momento eu ofereci, porque na minha mente eu pensava, gente, eu tenho leite suficiente para amamentar ele, até demais, que perdia leite. Então eu ficava pensando, se ele não pegar o meu peito, como eu poderei dar esse leite a ele, né? A gente tentou no copinho, ele não pegou. E somente em casa que eu dei a ele na chuquinha. E ele pegava, então quando eu tinha muito leite, porque acabou, gente, e acaba que as pessoas ficam falando, ah, seu peito vai ficar um maior que o outro. Saulo mamava mais no seio do que em outro. Por quê? Um seio foi formando o bico do seio mais rápido, no caso foi ficando para fora, e o outro não, que até hoje, né, vou contar para vocês a minha experiência sobre hoje, até hoje não aparece.
né, ficou lá dentro. Então ele mamava mais em um do que em outro. Eu fazia sempre um intervalo de um seio para outro, mas ele pegava mais em um do que em um. Gente, vazava leite toda hora. Quando o Saulo tava mamando em um peito, o outro tava saindo, às vezes ele tava mamando em um e eu ficava com o copo. Outra coisa também, sempre massageando, porque eu tive uma produção muito grande e sempre massageando. Não só a produção grande, mas toda a mãe massageia para não encher de leite e empedrar, né? Porque eu vi até casos lá, gente, que empedrou. Então eu passava 24 horas assim, ó, massageando seias. E algumas pessoas perguntavam, por que você fica assim, só com a mão no seio? Eu falava, massageando, porque eu ficava com medo de empedrar. Porque começava a aparecer as bolinhas assim, mas eu nunca deixei ficar maior, porque eu sempre estava ali. Meu esposo também me ajudava. Já, gente, quando eu tava amamentando o Saulo, ele ficava atrás de mim, massageando o seio, né? Eu amamentava e ele massageava o seio ali para poder quebrar aquelas pedrinhas que estavam se formando ali. Eu falei para vocês que sujava bastante roupa e ficava fedendo, tinha que lavar logo. Eu tinha a fralda, né, que eu usava somente para o meu seio e tinha que lavar direto. Sujava muita roupa. Quando eu tava na maternidade eu levei roupa, só que eu parei de utilizar minhas roupas porque tinha que levar para casa para lavar. Teve, como a gente passou 5 dias, teve coisa que a gente lavou lá mesmo e lá tinha um local lá que podia estender as roupas lá no quarto onde a gente tava. Outra coisa, a bomba. Já em casa, gente, eu queria usar bomba elétrica, mas não usei bomba elétrica porque me emprestaram uma manual que eu amei. Que ela funciona estilo aqui, ó, a seringa, que ela é de sugar. Quando eu olhava, me dava um medo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas também a médica tinha me falado que a bomba também ajuda a formar mais o bico do seio. Então eu fui orientada a continuar usando isso durante a gravidez. Que ele é barato e eu achei vídeo no YouTube, tá? Falando sobre qual é a maneira correta de utilizar. Porque se a pessoa usar de maneira incorreta, realmente vai doer. Então eu usava de maneira correta que não doía o meu seio. Não usei. Uso até hoje, né? Às vezes ainda uso. Mas ele é barato, tipo uns 22 reais. Se você achar de 30 reais, tá caro. Uns 22, 24, 25 reais nessa faixa de preço. Sobre ferida, gente. Tem algum produto que a gente pode usar referente à ferida que você não coloca diretamente no bico do seio, né? Eu não sei explicar porque eu nunca utilizei, porque me orientaram a cuidar com o próprio leite, né? Ou colocar o próprio leite, tomar sol também todos os dias e não ficar sempre de sutiã, né? Deixar o peito livre. Eu tive algumas feridas, mas não foi nada grave assim, nada forte, né, a ponto de sangrar essas coisas, mas era por conta da pegada, porque às vezes ele pegava de uma maneira errada e isso acaba ferindo. E às vezes eu só sentia quando ele ia mamar, né, no tentar mamar ou no mamar dele, eu sentia ali que tinha alguma ferida. Então eu cuidava com ele. Às vezes ele só conseguia mamar de alguém segurando a cabeça dele. Aí às vezes, e aí, ó, você pegou. Aí largava ele ficava um pouquinho, mas depois saía. Aí tinha que ficar segurando mesmo para ele poder mamar. Então foi assim que a gente fez. Foi uma luta no começo. Nos primeiros dias são difíceis, realmente são complicados. Mas cada mãe, gente, tem a sua dificuldade. A minha dificuldade foi o mamilo o mamilo invertido, né? Então isso atrapalhou um pouco mais a amamentação. E também tem o negócio da amamentação, ou amamentar o bebê mesmo com bico ou não. Então assim, depende muito. No meu caso foi um mamilo invertido, pode ter gente que baixa a produção de leite, outras pessoas porque o bebê não quer pegar para mamar, às vezes a mãe também não quer oferecer o bebê, por algum motivo ela não quer amamentar o bebê, ou mãe que não pode amamentar o bebê. Então existe várias dificuldades referente à amamentação, tá? Coisa fofa. Bom, na noite, gente, também tinha acordava na madrugada só pra massagear o peito, só pra tirar o leite, né? Porque às vezes não era hora dele mamar, mas o leite meu peito tava com bastante leite, eu tinha que tirar, ou às vezes porque tava doendo, tava formando pedra ali. Aí eu acordava e ficava ali massageando, às vezes meu esposo acordava, o que foi? Eu falei, é porque tá empedrando. Aí a gente ficava lá apertando quebrando as pedrinhas que estavam se formando. Aí, resumindo tudo, gente, como foi pra você essa experiência? Foi uma experiência realmente que mexeu muito com o meu emocional. Vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, né? Algumas críticas, comentários que eu ouvi que me deixaram muito abaladas, né? Em vez de ajudar, a gente que tentava ajudar, a gente que não. Eu fiquei muito feliz, assim, de ver que acompanhantes, né, das outras mães me ajudaram também em questão da amamentação. Questão de vergonha de amamentar na frente lá na maternidade, que eu não conhecia ninguém, né, assim, me cobria, mas assim,
Quando vinha ajuda de uma pessoa desconhecida, que eu via que realmente era para ajudar mesmo, eu não tinha problema algum, aceitava ajuda de boa, né? Eu fiquei muito aberta a isso, eu fiquei impressionada com isso, né? Porque as pessoas dizem que a gente acaba perdendo uma vergonha e eu senti que realmente isso acontece. E aí, Elza, como é que tá a sua experiência hoje em dia com a amamentação? Hoje em dia, gente, Saulo tem 10 meses, continua mamando. Ele cada vez mais tá diminuindo a amamentação, justamente porque ele tá se alimentando, né? Começa a se alimentar com 6 meses, então depois que ele começou a se alimentar, ele tem diminuído mais cada vez essa amamentação. Teve fases também que ele não queria mamar, mas era por conta de o dente nascendo e tal, né? Hoje em dia ainda continua com dificuldade para amamentar, sim, continua, porque um seio tem bico e o outro não tem, né? Um já ficou para fora e o outro não, só aparece na hora, então ele tem essa dificuldade ainda de mamar no outro, mama, só que com dificuldade, não mama sempre, às vezes tá sem paciência. Então, às vezes eu tiro com a bomba e coloco na chuquinha e dou a ele, que alguns médicos são contra, mas Saulo pega chuquinha, pega copinho, hoje em dia ele já pega copinho, então eu dou a ele dessa forma, às vezes quando ele não quer pegar no outro, que já tá cheio. Coisas que também ajudam a gente, referente à amamentação, mingau de milho, mingau de aveia, leite, outras coisas a mais. Eu senti que realmente isso fazia a diferença na época e faz até hoje. Essa diferença é quando eu alimento com coisas assim, a produção de leite aumenta mais. Tive que fazer um tratamento durante essa fase de pós-parto, que foi de casa mesmo, que era com remédio. Passei 7 dias tomando um remédio que não influenciava em nada na amamentação. E teve um que eu tomei em um dia que influenciava, então eu tive que passar 24 horas sem amamentar Saulo. Aí tive a experiência de ter que tirar todo esse leite. Antes de eu fazer esse tratamento, eu tirava leite porque ficava na minha mente assim, meu Deus, se um dia acontecer alguma coisa e eu não puder amamentar ele, tem leite no congelador. Sim, eu fazia isso, tá? Se informe sobre questão de armazenamento do leite materno, porque tem como, e como depois que tirar do congelador, como fazer, né? Que é com banho-maria e tal. Então, antes de eu passar por esse tratamento, eu fazia isso, porque eu pensava na minha mente se um dia eu precisar sair na urgência ou ter alguma emergência de eu passar dias fora dele, que passava isso na minha cabeça, eu tinha leite materno guardado no congelador, que era só alguém pegar e dar ele, né? E foi uma experiência que eu me preparei bastante para esse dia, porque eu achei que ia ter ele, ia ficar... ia estranhar muito, mas não. Ele mamou tranquilamente, né? Aí meu esposo e minha mãe que dava ele na chuquinha, porque eu ficava com receio dele querer pegar meu seio, então eu não pegava ele pra dar leite, então eles que deram leite a ele nesse dia. Aí eu fazia as outras coisas e mamar, no caso, quando ele se alimentar, eu não pegava ele. Então foi uma experiência que mexeu comigo no sentido de eu me preparar, que eu achei que ele ia tocar o terror nesse dia, mas ele agiu normalmente, gente, mamou tranquilamente. Aí eu fiquei com receio, não fiquei 24 horas sem amamentar ele, passei de 24 horas. E nesse dia onde eu tomei esse medicamento, toda hora que ele ia mamar, eu tava tirando o leite, né, porque eu tinha que tirar o leite, porque o leite tava com a substância desse remédio, então eu tinha que ficar tirando o leite. Toda vez que ele mamava, né, em 3 horas, eu tava lá tirando leite. Então eu passei mais de 24 horas fazendo esse procedimento, porque eu fiquei com receio de ainda ter resíduos desse remédio. E deu tudo certo. Eu pensei que ia ter alguma coisa, que ele não ia querer aceitar o leite materno, mas não mudou nada. Depois que passou essas horas, ele mamou tranquilamente. Outra coisa também, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, é porque tem muito tempo eu esqueci. Como eu tava com o mamilo investido, uma técnica que pra mim funcionava muito era tomar banho antes dele amamentar. Chegava a hora dele amamentar, eu tomava um banho ali, ou às vezes só me molhava porque já tinha tomado banho, só pra o seio ficar ereto, né, sabe? Aquela sensação da água fria deixa o bico do seio mais coisas, aí ele conseguia mamar nos seios, tanto em um como em outro. Na maioria das vezes isso funcionava, com o tempo não. Mas sempre antes de a gente amamentar, não importa como é que tá o bico do seu seio, né, você sempre tem que lavar. Só que eu sentia a necessidade não só de lavar, eu tinha que tomar banho, sabe? Me molhar por inteira, porque aí foi aquele frio, calafrio que dava no corpo, o seio vinha e o bico do seio saía, eu conseguia amamentar ele. E ele nasceu na época do frio, então contribuía bastante essa técnica aí de tomar um banho de água gelada e o seio sair. Né? Então nessa época, gente, como eu falei pra vocês, sujou bastante roupa, às vezes eu só conseguia amamentar ele, só ficava só de calcinha, gente. Às vezes eu ficava só de calcinha e a fralda ali tapando o outro seio, porque ele mamava em um, derramava em outro. Às vezes eu ficava só de calcinha e sutiã. É uma fase delicada realmente e mexeu muito comigo, às vezes eu não conseguia dar mama a ele. Só que às vezes eu queria ficar sozinha, só assim eu conseguia, só eu e ele ali conversando só com os olhares, às vezes com algumas lágrimas nos meus olhos, porque eu chorava bastante.
Mas no próximo vídeo eu vou contar mais sobre essa experiência dos primeiros dias. Mas assim, gente, a dica que eu dou pra você é que realmente cada pessoa tem seu grau de dificuldade. No começo, realmente, a gente tem essa dificuldade. No meu caso, além da amamentação, que foi algo novo, foi do mamilo investido. Então, assim, existe essa dificuldade, mas com o tempo a gente consegue driblar isso. Porque no começo parece que vai ficar eternamente daquele jeito, mas com o tempo isso foi se adaptando. Hoje ainda tem essa dificuldade, mas é menos, ele consegue mamar. Quando eu vejo que é necessário, eu pego e tiro com a bomba e dou a ele. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Tem um vídeo válido. Realmente esses vídeos, assim, pra falar sobre o bebê, são vídeos longos. E Saulo tá ali querendo dormir, tá? Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, tá? Pra receber informações sobre o vídeo novo. E clique em gostei pra mim, pra eu saber se você tá gostando desse tipo de vídeo. E compartilhe com quem você sabe que tem sobre o mamilo investido, coisas, né, pra quem tá grávida aí, pra você compartilhar ela sobre essa minha experiência também, tá? Pra poder ajudar todos que estão precisando. Então é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tchau!